História da Bíblia. Veremos neste vídeo quando a Bíblia foi escrita e suas composições e traduções. De acordo com a tradição aceita pela maioria dos cristãos, baseada em várias informações das datas de seus livros, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, entre 1500 a 450 anos antes de Cristo, para os livros do Antigo Testamento, e entre 45 a 90 anos depois de Cristo, para os livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1600 anos. A formação do cânon bíblico do Antigo Testamento. Antigamente a Bíblia não era um conjunto de livros como vemos hoje. O cânon bíblico, isto é, a junção dos livros da Bíblia aceitos como inspirados por Deus, começou a ser elaborado por volta dos anos 400 a 100 anos antes de Cristo, para os livros do Antigo Testamento, principalmente para formar a Septuaginta, a Bíblia grega que foi traduzida diretamente do hebraico para compor a Biblioteca de Alexandria, séculos III e IV antes de Cristo. Ainda por volta do ano 100 depois de Cristo, aconteceu o Concílio de Jamnia, onde rabinos judeus reuniram-se com algumas condições, confirmaram quais deveriam ser os livros que formariam o cânon bíblico do Antigo Testamento. Informações sobre o Antigo Testamento na história da Bíblia. A história da Bíblia ao longo dos anos nos mostra que a quantidade de livros do Antigo Testamento ainda é uma questão polêmica nos dias de hoje, pois ela varia de religião para religião ou de denominações de igrejas diferentes. Não só a Bíblia dos cristãos protestantes, mas também o Tanakh judaico possuem apenas 39 livros. Mas a Bíblia da Igreja Católica possui 46, e a da Igreja Ortodoxa geralmente possui 51. Os 7 livros adicionais no Antigo Testamento existentes na Bíblia Católica são conhecidos como deuterocanônicos para os católicos e apócrifos, que significa não inspirados por Deus, para os protestantes. O mesmo se aplica aos livros da Bíblia Ortodoxa, que pode vir a ter mais livros. Veremos agora os 7 livros adicionais apócrifos da Bíblia Católica, que foram aceitos como autênticos primeiramente no ano de 382 d.C., no Concílio de Roma. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Muitos estudiosos afirmam que esses livros foram escritos no período interbíblico, ou seja, durante os 400 anos de silêncio profético que aconteceram antes da vinda de Cristo na Terra, depois dos judeus retornarem do exílio babilônico, em cerca de 543 a.C. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, a revelação divina havia cessado nessa época, pois a sucessão dos profetas era inexistente ou imprecisa, por isso é chamada de silêncio profético. A formação do cânon bíblico do Novo Testamento. Quanto ao cânon bíblico do Novo Testamento, isto é, a junção dos livros e cartas aceitas como inspiradas por Deus, apesar das comunidades cristãs já no século I trabalharem com alguns livros em conjunto, só em 393 d.C., os livros do Novo Testamento foram aceitos oficialmente como um cânon bíblico, no Concílio de Hipona. A inspiração divina de alguns livros ou cartas foi sendo discutida ao longo da história por diferentes denominações de igrejas, como as cartas de Tiago, Judas, 2 Pedro, Apocalipse, etc. Informações sobre o Novo Testamento na história da Bíblia. Manuscrito bíblico é o termo utilizado para referir-se a qualquer cópia feita manualmente a partir de um outro manuscrito original da Bíblia, como as cartas dos apóstolos, por exemplo. Os apóstolos escreveram suas cartas para as igrejas, e estes por sua vez, as reescreveram para outras igrejas ou pessoas, ou escreviam cópias das cartas originais e as mantinham consigo, enquanto enviavam as originais dos apóstolos para outra igreja. Confirmação em Colossenses 4 versículo 16, que diz: E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia lede-a vos também.
Isto nos indica que haviam dezenas ou até centenas de cópias das cartas dos apóstolos circulando em toda a região da Ásia Menor, além do lugar onde eles viviam. Algumas cartas eram enviadas para diversas regiões, o que nos dá a entender que haviam várias cópias delas feitas pelos próprios apóstolos ou por algum escriba ou copista de sua confiança. Em 1453 d.C., alguns eruditos fugiram do Oriente para o Ocidente devido à invasão de militares islâmicos. Eles trouxeram consigo mais de 5.000 cópias de manuscritos contendo partes ou todo o Novo Testamento, todos de origem bizantina, ou seja, provenientes do Império Bizantino, que era a Roma Oriental, onde Antioquia da Síria era localizada. Em 1516, com a chegada da imprensa, o teólogo e padre católico Erasmo de Roterdão foi o primeiro a fazer uma compilação dos manuscritos bíblicos provenientes de Bizâncio e publicá-los. Todas essas cópias foram usadas posteriormente para compor em 1633 o chamado de Textos Receptus, pelos irmãos Bonaventura e Abraão Elsevier, que fizeram uma publicação do Novo Testamento baseado nesse conjunto de manuscritos. A tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida de 1681 é baseada no Textos Receptus, assim como a tradução de Lutero e a famosa tradução do Rei James, que é a mais lida do mundo desde 1611 no idioma inglês. Com o passar do tempo e novas descobertas de manuscritos bíblicos, outras traduções foram surgindo, mas não baseavam-se mais no Textos Receptus, que contém o texto mais completo, confiável e concordante do Novo Testamento. As traduções da Bíblia de nossa atualidade, que continuam extremamente fiéis ao Textos Receptus, são a King James Fiel, que é a versão em português do Rei James de 1611, e a Almeida Corrigida Fiel, ACF. Traduções modernas da Bíblia como ARA, NVI e NTLH, por exemplo, são baseadas principalmente em manuscritos como o Códice Vaticanus e o Códice Sinaítico, alvos de algumas controvérsias e diversas faltas, se comparados ao Textos Receptus. Antioquia da Síria era a segunda sede do cristianismo depois de Jerusalém, e foi onde o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, além de Silas, recebeu seu chamado missionário, Atos 13 de 1 a 2. Foi também nesta cidade que Paulo pregou o seu primeiro sermão, e onde os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos, Atos 11, 26. Mais tarde a Antioquia veio a ser chamada de Bizâncio, o que originou o nome dos manuscritos bíblicos bizantinos, os mesmos usados para criar o famoso Textos Receptus, que eram as impressões em grego do Novo Testamento. Logo, podemos afirmar que as traduções da Bíblia King James Fiel e Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, são as mais fiéis ao que os apóstolos de Cristo escreveram, pois são provenientes diretamente da região onde o cristianismo teve sua segunda sede, a cidade onde o apóstolo Paulo e outros discípulos congregavam. Então é de se imaginar que nesta mesma região da Síria haviam manuscritos bíblicos fiéis, fato comprovado na concordância de pelo menos 99% do conteúdo contido em 5.000 manuscritos, datados dos anos 800 a 1450 aproximadamente. Os mais antigos desgastaram-se por causa de seu intenso uso pelas igrejas e comunidades cristãs, ou seja, os manuscritos bizantinos são cópias provenientes de outras cópias dos manuscritos originais que circulavam em Antioquia da Síria, além de cidades circunvizinhas. Alguns trechos que se diferem entre uns manuscritos e outros não geram grandes diferenças no texto bíblico, a não ser aquelas que os próprios religiosos polemizam. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que quer dizer livro. Já a palavra manuscrito vem do latim mano, mão, scriptum, escrito. O estudo de manuscritos bíblicos é de grande importância para se compreender a história da Bíblia por completo e de suas traduções. A primeira pessoa a traduzir a Bíblia Sagrada para o português foi João Ferreira de Almeida, um ministro pregador da Igreja Reformada, nas Índias Orientais Holandesas. A tradução do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida foi publicada pela primeira vez em 1681, em Amsterdã. Ele faleceu antes de concluir a tradução dos livros do Antigo Testamento, chegou até os versículos finais do livro de Ezequiel.
Todo cristão deveria ao menos ter informações básicas sobre os manuscritos originais da Bíblia, pois como poderíamos estudar e acreditar no livro que nem sabemos de onde veio e tampouco o que ele passou ao longo da história, ou suas traduções para nosso idioma?